Bom dia, deputado Evair Vieira de Mello. Opa, bom dia, Chico, bom dia, queridos ouvintes da nossa rádio FMZ. Alegria poder estar nessa manhã de segunda-feira, poder bater um bom papo com você, prestar conta e fazer uma avaliação desse momento delicado que o Brasil passa nas suas estruturas. Não podemos de jeito nenhum dizer que foi um ano amorfo, assim, sem graça, não. Foi um ano desafiador. São problemas velhos que não são fáceis de ser resolvidos. Mas o Brasil que levanta cedo, trabalha e produz, é um Brasil que não deixou a peteca cair. Apesar do governo, apesar das dificuldades, apesar dos impasses institucionais, o Brasil que produz, levantou e foi trabalhar, por isso a nossa economia consegue respirar. É aquela velha frase no Brasil: se o governo atrapalhar só um pouquinho, pode ter certeza que o Brasil anda. Mas quando o governo resolve se meter na sua vida, acaba complicando. Mesmo assim, a gente vai pra frente. Então, isso que o nosso ex-ministro Paulo Guedes falava: precisamos de menos Brasília e mais Brasil. Você que vive naquele meio lá, vamos começar por um assunto, depois da prestação de contas. Não existe assim uma vontade de fazer, não digo uma divisão do Brasil, mas uma redivisão, sabe, tipo a Itália faz, né? Aqui é o Vêneto, aqui é não sei o quê, dentro do Vêneto tem tem Treviso, tem não sei o quê, não sei quanto, enfim. O que nós precisamos de fazer, e constitucional, sem ruptura constitucional, é importante dizer isso, é a revisão do Pacto Federativo. Esse é o grande problema. O problema nosso não é seguir o caminho que a Itália seguiu. O problema, na frase que eu disse inicial, é muito Brasília e pouco Brasil. Sim. As coisas acontecem efetivamente nos municípios. O Estado é só um agente intermediário e Brasília deveria funcionar como se fosse uma grande agência reguladora, para poder só ajustar aquilo que for necessário. Significava o quê? Que o nosso orçamento precisava ser repassado, tirar a União hoje que fica com a grande maioria, fortalecer os municípios, dar independência, autoridade aos prefeitos, autoridade às câmaras municipais, para que pudesse fazer a gestão local desses recursos, ou seja, transferência, aumentar o poder dos municípios. O Estado também não precisava de arrecadar tanto, uma vez Sim. O Estado seria também um intermediário cuidando de uma política regional, literalmente a política regional. Hoje o governador é prefeito, ele é deputado, ele ordena, ele decide, ele faz obras locais. Portanto, também tem essa confusão. E a União, muito gasta e pouco entrega. Então, o Brasil precisa de fazer uma revisão do Pacto Federativo e fortalecer o orçamento, principalmente os municípios. Claro, dar mais responsabilidade aos prefeitos e, como eu disse, também às câmaras de vereadores, para que localmente seja o grande quem possa decidir e que tenha recurso para isso. Não adianta fazer o Pacto Federativo e deixar o recurso todo em Brasília. Isso é necessário, porque o governo central, federal, inchou demais, os governos dos estados, que vive um momento de sobra de uma pujança econômica, o governo vira todo poderoso. E os prefeitos, é aquela frase antiga, vivem com pires na mão e é onde a coisa acontece. O cara pede a ambulância, a máquina, o socorro, o atendimento, a necessidade, uma burocracia, ele vai na porta do prefeito, na porta da Câmara de Vereadores, que hoje, às vezes, estão com a mão engessada, porque depende da autorização do Estado, depende da boa vontade de Brasília, e aí afeta o cidadão que não sabe consciência disso. Muitas vezes quer chamar a culpa no prefeito. Na verdade, ele muito quer fazer, mas pouco poder tem para isso. Por isso, a revisão do Pacto Federativo é extremamente importante para empoderar mais os municípios, dar mais liberdade aos estados. Não dá para você pensar em algumas legislações nacionais. Vamos na mais polêmica, licenciamento ambiental. Não dá para me licenciar no Espírito Santo com a mesma cabeça que eu vou licenciar o Amazonas, por exemplo, ou Roraima, ou naturalmente o município lá do Agreste, do Sertão Nordestino. São realidades dafoclimáticas completamente diferentes. Então isso, o que faz com isso? É empoderar o município, empoderar o Estado, tirar a Brasília, para isso vai dar também agilidade. Naturalmente agilidade significa emprego, renda e desenvolvimento. Eu comprei a gasolina com R$150 de gasolina. Só para ter uma ideia, né? O governo estadual, vamos lá. O governo federal fica com 17,4%. O estadual fica com 34%. O estadual não olha, a iniciativa privada vai lá em Vitória, traz a gasolina para cá, coloca nos postos, dá empregos, etc, etc. E o município fica com nada. O município vai ficar depois, né? Acabei de dizer, o município recebe uma migalha disso. E aí, naturalmente, os governos, aqui não é nada nominal, mas os governos, que o governo faz isso, faz aquilo, o governo está com dinheiro no caixa, está sobrando, está com superávit. Ora, se o governo está com superávit, é porque a carga tributária está alta e o contribuinte está pagando. Portanto, não tem nenhum mérito do governo dizer que a arrecadação subiu. A arrecadação subiu porque aumentou a carga tributária, aumentaram os impostos, e os governos federais e estaduais centralizam isso. E volto a dizer, os prefeitos com o pires na mão. Portanto, começa a valer agora a partir da próxima semana a nova reforma tributária. E eu vou resumir, eu votei contra, claro, vota no painel, sabe disso. Em resumo, todo mundo vai pagar mais. Por quê? Porque os governos não aceitaram diminuir despesa.
Eu deveria fazer uma reforma administrativa, enxugar o Estado, ficar só aquilo que fosse necessário, e aí sim eu ia fazer um cálculo da minha arrecadação para cobrir essas despesas essenciais. Não, nós gastamos como nós queremos, fazer um planejamento que nós queremos, e aí vamos arrecadar o tanto que for necessário. Por isso, esse novo texto da reforma tributária, em resumo, todo mundo vai pagar mais, infelizmente. Vai pagar mais mesmo, não tem jeito não. Não. Alguns setores estão comemorando porque estão dizendo que simplificou a indústria, por exemplo, simplificou muito para a indústria. Simplificação, nós queríamos simplificação para todos os setores. Então, efetivamente, ela vai estar mais simples, mas também vai estar mais simples para o governo poder arrecadar. Você vê aí o PIX, o que vai fazer agora. O governo, nós estávamos alertando, o governo queria controlar a nossa vida, e agora, se fizer PIX, movimentação acima de R$5.000, você já cai no imposto de renda. Movimentação. Se você pegar, colocar R$1.000, tirar R$1.000, colocar R$1.000, tirar R$1.000, colocar R$1.000, tirar R$1.000, não que dê 5 mil, você começa a ser tributado. É o governo central que não quer cortar despesa e quer que a gente pague a conta. Veio muita coisa para você conseguir. Como é que é? Porque a oposição só fica com com verba, como é que chama? As impositivas. A questão, essa foi uma construção de uma ideia. Eu sempre defendo isso, porque isso veio do Paulo Guedes. Paulo Guedes sempre disse empoderar o parlamento, empoderar os deputados e senadores, porque a coisa acontece no município. Sem o pacto federativo, né, ser reformulado, o recurso que chega no município é onde o deputado tem uma atuação. Portanto, hoje o atual governo reclama, porque ele queria tudo no caixa dele, para que ele pudesse ser o padrinho de tudo. Mas essa foi a inteligência, porque enquanto não se faz, como eu disse, a reforma do pacto federativo, quando você repassa, você dá poder aos deputados, os deputados têm o seu orçamento, efetivamente esse é o dinheiro que chega no município. E nós votamos ainda lá na primeira legislatura minha, a chamada emenda impositiva, porque o governo não faz mais chantagem. O atual governo também está reclamando. Mas tem que acabar com a impositiva. Se você acabar com a emenda impositiva, você coloca o deputado, às vezes, sobre o guarda-chuva do governo central. Se você não fizer as vontades do governo, se você não votar com o governo, se você não for conivente com a política do governo, você não recebe as suas emendas. Por isso nós temos chamado emendas impositivas, da qual já vai para a peça orçamentária, e o governo federal é obrigado a pagar essas emendas, o que dá aos deputados que entendem assim, muito mais liberdade e independência do seu mandato. E tem, claro, aqueles que fazem as vontades, as benesses do governo, que votam essas aberrações para com o governo, ele acaba tendo um extra. E eu não faço parte disso, até porque nós estamos na oposição, deixei isso sempre muito claro, uma oposição programática e pragmática, vamos dizer assim. Nós somos minoria, tanto na Câmara quanto no Senado, explicar isso para a população. O que nós estamos fazendo é não cedendo, esticando a corda e endurecendo o jogo. Porque às vezes a gente consegue algumas vitórias, como nós tivemos, por exemplo, conseguir eleger o presidente e o relator da CPMI, mas se você quer saber, o resultado final é do painel. Você abre o painel, você conta os números, você vê que a oposição, nós somos 120, 130 deputados, 30 e poucos senadores, nós não temos mérito, às vezes, no resultado final, mas conseguimos esticar a corda e manter o debate vivo, cumprindo o papel de oposição. A gente diz que em Brasília, oposição também é posto. Veio dinheiro para o hospital? Veio dinheiro para o hospital, veio dinheiro para Venda Nova. E é sempre bom, obrigado pela oportunidade, para a gente prestar conta. Né? Se você pegar o município de Venda Nova, na nossa gestão aí, foi o número chegando, eu chego esse ano a próximos 50 milhões de reais destinado ao município de Venda Nova. Para todas as áreas. Para o atendimento básico de saúde, para infraestrutura. Pegar aqui Venda Nova, por exemplo, vamos lá, aquele calçamento ali em frente a Campo Verde é um exemplo. Todo o Revisol do município é um exemplo. Nós mandamos dinheiro e máquina para custeio. Agora a prefeitura está com recurso para já fazer um primeiro trecho do Alto Bananeiras. Só para explicar algumas obras que nós conseguimos avançar aqui no município. Claro, também tem muito disso para custeio, máquinas, equipamentos e o custeio da saúde do dia a dia, porque o recurso da saúde e custeio, você pode pagar consulta, pagar exames, você paga gasolina, você paga o pneu, você pode pagar as diárias deles, a energia. Então, para que a saúde funcione, que a unidade de saúde esteja aberta, você precisa de ter recurso de custeio. Nós enviamos um valor considerável, eu disse, somando, nós vamos chegar próximo a 50 milhões de reais, para que a prefeitura possa fazer o seu serviço. E eu sempre trabalhei com muita independência. Foi assim em todos os governos, está sendo assim com o governo Dalto também. Eu sempre dialogo com o Dalto, vejo o valor disponível, o Dalto define a aplicação, porque é o prefeito que conhece e tem responsabilidade do município. O hospital é um caso à parte, nós estamos chegando no valor de 15 milhões já repassado diretamente ao hospital. E o mais importante disso, eu sempre diz, é prestar conta. E às vezes, Chico, são números que você não tem, você vai ter agora, da nossa UTI. A UTI era um sonho antigo, uma demanda antiga da nossa região. Muitos passaram por aqui, a verdade é essa, prometeram criar expectativa, mas nós, desde o primeiro mandato, com a diretoria do hospital,
assumimos essa responsabilidade, foi um investimento considerável, chegando a quase 8 milhões de reais para que a nossa UTI pudesse ficar aberta e atender a nossa população. Sabendo que a nossa UTI não é uma UTI de especialidade, é uma chamada UTI de suporte. Ela é necessária. Ela é a primeira UTI, vamos dizer assim. Depois que o paciente está já na UTI, ele é encaminhado para um centro de especialidade. O nosso hospital ainda não está nesse patamar de especialidade. Estamos trabalhando para que ele possa, em ortopedia, já ser reconhecido, já tem espaço para isso, equipe técnica para isso, porque o que acontece? Hoje, uma diária da UTI, ela é R$1.108. Você recebe uma diária da UTI. Se você passar a ser uma UTI de especialidade, você vai para quase R$1.400. Então, isso tem uma arrecadação importante. E agora, vamos lá. Sabe quantas pessoas, no total, nós já atendemos na UTI do Hospital Padre Márcio? Não. Até semana passada, né? Vamos dizer, sexta-feira passada, 6.886 atendimentos na UTI do Hospital Padre Márcio. De Venda Nova, foram 1.797 pessoas que foram atendidas, famílias atendidas. Domingo Martins, que nos ouve aqui, foram 577. Conceição do Castelo, 427. Ibatiba, 258. Afonso Cláudio, 255, Bejetuba, 240, Castelo, 180, e assim a lista de municípios. Mas olha aqui, em Venda Nova, 1.797 famílias foram atendidas com a UTI aqui. Isso deu um total de atendimento da nossa UTI aberta, 2.352 dias da nossa UTI, que há um valor de R$1.108, deu uma arrecadação de R$2.600.000. Eu sempre digo isso porque, quando eu digo que a UTI do Hospital Padre Márcio atendeu 6.886 pessoas, é uma ambulância que não foi para Vitória. Se você calcular só em gasolina aqui, dá uma economia de quase R$1 milhão, porque a ambulância tem que vir de Vitória para levar o paciente para Vitória ou para Cachoeiro. Então, isso muda a nossa realidade, realmente mudou o patamar do atendimento. Era um drama pessoal. Todo dia nós tínhamos ligações de gente aqui que precisando de UTI, urgência e emergência. Isso praticamente está zerado hoje, porque o Hospital Padre Márcio, que foi regionalizado, importante dizer, consegue fazer esse atendimento. E a UTI, Chico, eu aprendi trabalhando com saúde, ela tem uma questão muito nobre. A gente pensa em UTI para salvar vidas, correto? Para uma cirurgia de risco, você tem uma UTI de suporte, para uma transição de um paciente de suporte. Mas a UTI também dá muita dignidade àquelas pessoas que nós temos a vida humana, né? Ela tem um limite aqui na Terra, tem um momento que é o momento final dela. E eu digo que quantas vidas que nós não postergamos porque nós não tínhamos UTI. Aquele velho ditado, se tivesse uma UTI, meu pai, meu tio, meu irmão, meu filho tinha sobrevivido, ou tinha vivido um pouco mais no meio de nós. A UTI também é esse espaço para dar dignidade àquelas pessoas que vão encerrar o ciclo aqui no nosso meio. É um conforto, nada tira a emoção da perda de um ente querido, mas a UTI ela dá o conforto para a família, que foi feito, tudo foi possível. Né? Tecnicamente tudo foi possível. Então ela também traz um conforto para os nossos corações quando ela permite dar o atendimento ao paciente para que ele possa cumprir seu ciclo. Eu volto a dizer, Venda Nova foram 1.797 famílias que já foram atendidas, que estão em impacto. Você imagina o deslocamento das famílias para ir visitar o paciente em Vitória, da ambulância, o custeio, a volta, o retorno. Portanto, eu tenho muito orgulho de ter sonhado junto com a diretoria do Hospital Padre Márcio. Foi desafiador. Pegamos nesse meio a pandemia e conseguimos efetivamente colocar a nossa UTI de pé. Ela que acaba viabilizando recursos para outras áreas da prefeitura. Ela, claro, tem a equipe médica. Explicar isso também. A equipe médica da UTI, ela é exclusiva da UTI. Ela não pode no pronto-socorro, ela não pode na enfermaria, até por causa do risco de infecção hospitalar. Por isso, eu chamo os intensivistas, o enfermeiro, os atendentes, os médicos. Isso é exclusivo da nossa UTI, mas o ambiente que ela cria permite que você ajude em outras despesas do nosso hospital. Se você olhar, você vai perceber que isso deu uma distensionada nos últimos tempos e permite, com isso, você trazer outras especialidades. E também o hospital, não é o hospital que faz, o hospital aluga para médicos particulares para fazer procedimentos particulares, uma cirurgia particular ou de plano. O médico, naturalmente, ele aluga o centro cirúrgico, aluga uma sala de espera ou até uma mesma UTI, de forma que também ela indiretamente cria um ambiente para que o hospital ofereça novos serviços. Esse novo serviço também ajuda a nossa arrecadação. Então, eu digo que se eu não tivesse feito nenhuma outra entrega, eu estaria realizado do ponto de vista como deputado e como membro da comunidade, como voluntário do Hospital Padre Márcio, saber que a nossa UTI já salvou já atendeu 6.886 pessoas. Volto a dizer, sabendo que é uma UTI chamada de transição, é a primeira UTI, porque depois encaminha para a especialidade. Aí, claro, é coração, você vai para o evangélico, você vai ortopedia, você vai para Santa Casa, se é câncer, você vai para Santa Rita, mas o primeiro atendimento é feito aqui com altíssima qualidade, realmente velocidade muito alta.
Essas ambulâncias, essas UTIs, elas são do governo do estado? Elas são do Hospital Padre Máximo e ela é contratualizada. O hospital contrata, o estado contrata. Nós fizemos a UTI com recurso da emenda em privado, não teve recurso do Estado nem da União. O da União que teve foi do nosso orçamento, mas, naturalmente, o trabalho que o hospital faz, o trabalho voluntário, o dinheiro que a FEPAL repassa, os bingos, os sorteios, as voluntárias, com esse dinheiro foi construída a UTI. É isso feito e aprovado tecnicamente, ela é contratualizada pelo governo. Então, o governo, por isso que vem pessoas de outros municípios. Porque o governo, ele paga por isso, não tem nada. Quando vem um paciente, Domingo Martins, um paciente, às vezes vem de Vitória, às vezes a gente vem de Colatina, ele paga hoje R$ 1.108, porque ainda não é um hospital de referência de especialidade. Quando nós já foi vistoriado, está próximo para ser aprovado, ela passa a ter é como se fosse a diária, né? Ela já passa por um valor próximo a R$ 1.400. Portanto, e hoje, às vezes eu aprendi isso também atuando com saúde. O hospital, ele funciona como um hotel. Né? A UTI, como se fosse o quarto de luxo, cujo o hóspede paga um preço diferenciado e precisa de um atendimento especializado. Então, o hospital, na verdade, ele funciona como um hotel. E qual é a vantagem? E isso é uma forma de explicar de forma simples, né? Qual é a vantagem da UTI? É um quarto de luxo do hospital que tem fila de espera. Então, isso mostra que tem redutividade, está sempre cheia, é assim mesmo, mas ela, além de atender a vida, dar dignidade para quem encerra o ciclo, também ela ajuda no custeio de toda a estrutura do nosso hospital. Muito bem. Estamos conversando aqui com o deputado Ivair Vieira de Mello, foi uma prestação de contas, ele está fazendo um levantamento do que mais ou menos aconteceu nesse ano, nesse tempo. Vamos lá, 262? Hein? Vamos dar 262. Vamos lá. Cabeça de burro, assim? Isso aí tem um burro enterrado. Eu não sei onde, que lugar da 262 alguém enterrou um burro que chamava BR-031. Depois que ela passou a ser 262, quando eles refizeram todas as classificações. Você sabe que o número par de rodovias é quando você liga leste-oeste. Aí o final é sempre par. Quando é norte-sul, você tem o número ímpar. Isso é uma curiosidade, não resolve nada, mas eu digo para você, eu acompanho muito isso aí. Quantos anos não se faz uma estrada federal? Há muito tempo. É uma estrada realmente de impacto. A última grande obra federal inaugurada no Brasil foi o contorno do Mestre Álvaro. Que foi aqui no contorno do município da Serra, um contorno que foi feito também com recurso de bancada, foi praticamente 100% durante o governo Jair Bolsonaro. Foi uma obra de 700 e poucos milhões de reais. Foi uma obra que foi iniciada e foi inaugurada. O resto, nós temos algumas rodovias feitas na Amazonas, no Pará, mas tudo iniciado, começado, entrega realmente uma obra estruturante, há muitos anos não faz. O governo aumentou muito o seu recurso chamado de custeio, com folha de pessoal, e não faz investimento, infelizmente, porque a arrecadação está alta, o tributo está alto, mas eu sempre faço uma observação, ainda estamos na 262, como é que se projetou e se alimentou através dos investimentos de bancos, etc., portos fantásticos como esse de Aracruz, que é da Imetame. Imetame, né? Imetame. Ou mesmo o antigo Porto de Vitória, que foi privatizado e deu sucesso. Olha, essa foi uma das coisas, né? E não tem estrada para carregar os contêineres. O governo Jair Bolsonaro, fui vice-líder do Bolsonaro na Câmara, trabalhei na liderança do governo, e a privatização dos portos de Vitória praticamente dobrou ao setor de carga e dobrou a arrecadação. Conseguimos viabilizar também uma obra extraordinária, investimento de 3 bilhões de reais, esse porto da Imetame, liderado pelo Héctor Cavalieri ali do município de Aracruz, e que agora vai ser a grande saída para o Espírito Santo. Nós falamos algumas coisas rapidamente aqui, por exemplo, da BR-101, e eu vou prestar conta que seja aquela velha história. Eu escuto falar há 30, 40 anos. Nós colocamos a mão na massa, desde que cheguei em Brasília, tinha um contrato com recurso judicial quando nós chegamos lá. Nós conseguimos destravar ali em 2017 o início da duplicação da BR-101. Ela começa efetivamente no ano de 2019, que começa a obra de duplicação, e hoje está praticamente duplicado, vamos dizer assim. Está chegando em Iconha, o trecho sul, passa por toda a região central de Vitória e já está até o município da Serra, quando tem o contorno. E agora nós conseguimos também fazer o licenciamento ambiental, já está autorizado a fazer obra, já está em obra o chamado trecho norte, que vai do município da Serra até o distrito de Bebedouro, município de Linhares. Também estamos fazendo uma outra obra com recurso da bancada, não é direto do recurso da União, que é a chamada 447. Quem passa ali na altura da Real Café, antiga Brasférola, que agora vai ser os mais antigos sabem do que eu estou falando, mas em frente à Real Café, você vai ver um pontilhão aí. Esse pontilhão é a chamada BR-447, vai ser a menor BR do Brasil, ela vai dar dentro do porto de Capuaba. Essa obra pronta, ela vai tirar todo o trânsito de caminhão da Lindenberg, de Cariacica, de Vila Velha,
Não, Jucutuara não, como é que chama? É até ali, nossa, que é um... Perto de São Torquato, Paú. São Torquato, Paú. Então, essa obra ela vai pegar ali. Então, todas as carretas que vai sair do porto de Vila Velha vai pegar essa pista duplicada direto e já vai sair dentro da 101. E a 262 é uma obra que tem uma cobrança e é preciso sempre explicar a conta. Em 2021, Chico, estava pronto o projeto também para fazer a concessão da duplicação da BR-262. O ministro Tarcísio, o governo Bolsonaro, estava tudo pronto, veio a pandemia, todos os processos de concessão no Brasil caíram e voltaram à estaca zero. E aí eu digo que foi uma daquelas luzes divinas, porque efetivamente ia fazer a concessão, porque não tinha recurso para fazer a obra. E aí foi uma ação do nosso mandato, tanto por documento quanto por negociações, quando surgiu no nosso gabinete a ideia de pegar parte dos recursos da repactuação do acordo de Mariana, o acidente da Samarco e da Vale em Mariana, um acordo bilionário, pegar parte desses recursos e colocar na infraestrutura da 262, tendo em vista que quase 2/3 da BR-262 está no leito do Rio Doce. Portanto, na chamada janela de infraestrutura e investimento, nós conseguimos aprovar. Eu fui ao governador Zema, de Minas Gerais, levar a proposta, fui ao CNJ, que quem coordenava juridicamente esse acordo, levei essa proposta, e o ministro também, Joaquim, do Meio Ambiente, governo federal, aceitou essa proposta, e por último, o governo do Espírito Santo acabou tendo que concordar, porque já tinha 3 votos favoráveis, foi destinar parte de recursos da duplicação da repactuação de Mariana para a obra de 262. Conseguimos avançar, garantir esses recursos, já falo o valor dele, e depois conseguimos avançar agora com um projeto. Tudo indica que o projeto, até chamado primeiro trecho, esse primeiro trecho, estou falando até na altura do Pinga Fogo, aqui da BR-262, logo depois de entrar em Conceição do Castelo, esse trecho até Viana foi dividido em 3 blocos de iguais, para fazer 3 projetos diferentes, até para simplificar o licenciamento, simplificar o processo da burocracia. De forma que o projeto está ficando pronto agora, tudo indica que a gente acha que até final de fevereiro o projeto está pronto. E nós conseguimos aprovar, digo, uma ação do nosso mandato, 2 bilhões e 300 milhões de reais para obra na BR-262. Esse recurso já está na conta do BNDES, que vai ser repassado ao DENIT para fazer o chamado primeiro trecho. Não dá para fazer a duplicação de todo o trecho. Esse 2 bilhões e 300 dá para fazer mais ou menos aí um pouco mais, quase 30 quilômetros. Mais ou menos dá para chegar a uns 30 quilômetros. Lembrando, explicar aos usuários, que o projeto agora que está sendo confeccionado, para quem conhece a BR-262, quando você acaba a reta, você sai Viana, passa toda a reta de Viana, ali na reta dos presídios. Quando acaba a reta de Viana, a estrada ela vai sair do leito original e vai pegar um leito novo. Ela vai pegar a esquerda, então você está saindo da reta dos presídios, quando termina a reta ali, você pega a esquerda, ela vai sobe por aquela montanha, ela contorna a cidade de Marechal Floriano e ela vai sair na altura do zoológico, próximo ali ao posto Ipiranga, já no caminho do posto do café. Então ela vai contornar a Marechal Floriano. Segundo o levantamento técnico, é mais barato, é mais rápido, é mais simples, e esse trecho já tem os recursos garantidos, falta agora só terminar o projeto, fazer a licitação, já temos dinheiro para a obra desse trecho. Nós não temos recurso ainda para fazer o chamado segundo e terceiro trecho. Aí o desafio orçamentário agora. Mas, para quem sonhava com tudo isso, sabemos que então nós já temos projeto desses 3 trechos, que vai até na altura do Pinga Fogo, e já temos recursos na conta do BNDES para fazer o chamado primeiro trecho, que vai então de Viana até mais ou menos a altura do posto do café. Não, mas eu não tinha visto esse projeto não, assim. Eu não sabia que iria fazer esse contorno, não. Não, é porque, na verdade, ele acabou sendo um pouco divulgado porque o custo é menor. Para você ter uma ideia, hoje, só para você fazer a chamada alça do Rio Jucu, mais ou menos, hoje, próximo a 350 a 400 milhões de reais. Porque você não consegue duplicar naquele leito ali. Você tem que duplicar, você chega... E ali também, naquela ponte que foi reformada agora? É a ponte do Rio Jucu, essa que eu estou falando. Então, ali vai ter uma represa Não, a represa, mais para cima. Ela já está no 32, também é recurso da bancada federal, já está em obra, inclusive. Né? Quando você passa a ponte, você começa a subir ali Vista Linda, o Serra Santa Isabel, você vai vir à direita, uma grande terraplanagem está sendo feita, vai ser feita uma barragem ali, com recurso da bancada federal também, que nós destinamos para lá, dos deputados e senadores, em 2019, para você ter uma ideia. Esse valor já está em conta para trazer, para poder ter garantia hídrica de toda a grande Vitória.
Se você, volta a dizer então, por que vai ser esse trecho novo? Porque o custo de você fazer a alça ali na ponte do Rio Jucu e fazer uma duplicação na chamada Serra do Vista Linda, praticamente dobraria o valor dessa obra, tendo em vista que é tudo pontilhão, mexendo na estrutura do solo ali, por isso que tecnicamente e economicamente ficou mais viável você fazer o contorno, né, que você vai sair por ali, uma obra mais rápida, e vai ficar então. Depois fica o leito original, né, a pista simples, como é hoje, toda recuperada no leito original, e para quem for fazer o trânsito direto, no sentido Vitória, aqui as montanhas, você já vai pegar o contorno, então essa alça e vai sair lá no município de Viana. Esse dinheiro já existe. Não existe recurso para o chamado segundo trecho, talvez mais 2 bilhões e 300. A obra total calculada em 8 bilhões de reais até trazer ela aqui, o chamado Pinga-Fogo. A obra estruturante do projeto é o viaduto aqui, o túnel da Tapera. Não tem como duplicar onde é o viaduto. No projeto também tem ali mais ou menos na altura da subida do filete, da rampa do filete, o túnel ele entra ali, desce por aquela pedra. Na curva da Tapera ele mergulha por baixo, ele passa embaixo da pista ali, mergulha por baixo e vai sair aqui já próximo àquele radar. Mas para esse trecho, para o segundo trecho, ainda não tem recurso para depois não sermos cobrados de coisas que a gente está prometendo aqui. Mas para o primeiro trecho já é um avanço. Né? Se Deus quiser, espera aí até no máximo, no meio do ano, poder dar início a essa obra do primeiro trecho. Pergunta, falando que nós já falamos sobre esse assunto, vamos lá. Pede a Evaí para ajudar a gente a fazer uma UTI para criança, UTIM, né, que chama. Pois é, mas ela é UTI de especialidade, isso que eu estou dizendo. Para você ter uma UTIM, você tem que ter especialidade em pediatria. O nosso hospital não é, o nosso hospital ainda não é hospital de especialidade. Para você ter, hoje nós temos Cachoeiro, Cachoeiro, só o hospital infantil que tem. O Evangélico de Santa Casa não tem. Ou os hospitais de Vitória também. Então, a UTIM, ela a gente conhece, mas o que acontece hoje? Você faz o primeiro atendimento na nossa UTI genérica, vamos dizer assim, primeiro atendimento, e depois você faz a transição para uma UTI de especialidade. É um sonho, a pediatria é um desafio do Brasil. Realmente o atendimento regionalizado tem complicações, você tem falta de profissionais hoje, inclusive, mas a demanda dela é uma demanda importante, mas precisa explicar. Para isso, o hospital tem que ter um centro de especialidade infantil, o que ainda não é a nossa realidade. Nós estamos agora trabalhando um sonho possível, já junto com isso iniciado, que é trazer, a UTI já tem, que é trazer hemodiálise. Aqui para a região, para você fazer hemodiálise, você também precisa de ter UTI. Então nós já temos UTI. Então não é simplesmente colocar uma hemodiálise. Eu estou colocando agora mais 50 cadeiras de hemodiálise em Cachoeiro, que é o ponto mais perto de nós. Isso acaba desafogando o atendimento. Mas nós temos um sonho agora, aí já estamos começando a construir um projeto, recursos já tem equipe técnica, tem o credenciamento para que possamos ter aqui em Viana Nova também, atendendo toda a região, um centro de hemodiálise. Desafio, a saúde é um desafio constante. Eu tenho um investimento que, regionalmente, por exemplo, o câncer. Né? Nós estamos com 14 mil novos casos de câncer no Brasil por ano. O câncer é uma doença que eu tenho me dedicado muito a entender e a compreender, a fazer investimento. Todo mundo sabe da minha relação com o Hospital do Amor, que é o Hospital de Barreto, lá do São Henrique Prata, onde eu tenho aprendido muito. E nós estamos construindo ali, anexo ao Hospital Evangélico de Cachoeiro, que no sul do estado, a referência de oncologia é o Hospital do Câncer de Cachoeiro. Nós estamos construindo próximo ali ao Hospital Evangélico do lado, que vai ser o maior hospital novo do câncer, já está em obra. Temos destinado para lá alguns milhões de reais. Com certeza vai ser o mais especializado centro de oncologia do Espírito Santo, que também é para atender a nossa região. Também já fizemos com o Hospital Evangélico, que é contratualizado para a casa de oncologia. Nós colocamos agora um recurso para comprar 2 ônibus para que possamos fazer preventivo de câncer em 25 municípios. Por quê? Quanto mais cedo o câncer for identificado, mais fácil é o atendimento e a cura. Então, esse ônibus, já com a equipe médica do Hospital Evangélico de Cachoeiro, vai ficar à disposição da nossa região para fazer especificamente preventivo de câncer nos municípios. Avançamos com isso, colocamos recursos também no Hospital Evangélico de Cachoeiro para fazer cirurgias de câncer robotizada. É um sonho para quem tem que fazer essa cirurgia. O impacto é menor, o atrito é menor, o corte é menor, o risco de infecção é quase zerado. Recuperação é quase que imediata, porque o corte é mínimo, né? O tempo, você ganha tempo. Então é um sonho, quem for fazer cirurgia de câncer, que seja uma cirurgia robotizada. O SUS
só paga R$8.000. Essa cirurgia custa R$30.000. E nós colocamos recurso para que o Hospital Evangélico de Cachoeiro disponibilize 250 cirurgias robotizadas de câncer gratuitamente. Paga o recurso da nossa emenda, que vai pelo sistema SUS. Vila Nova mesmo, tivemos 3 ou 4 casos que foi atendido lá. Então, isso, quem decide é a equipe técnica, o doutor Pulido, a doutora Sabina, que são os responsáveis pela oncologia do nosso Hospital Evangélico de Cachoeiro, que tem essa gestão. Então, essa também eu digo que é uma entrega regionalizada, porque você não consegue ter centro especializado, mas hoje você tem, é mais perto. E nós criamos a cultura aqui, às vezes, de Vitória, mas o Hospital Evangélico de Cachoeiro, o Hospital Infantil de Cachoeiro hoje, são centros de referências técnicas que não devem nada a nenhum hospital do Brasil, muito menos aos hospitais da Grande Vitória. O Hospital Evangélico com cardiologia, com neuro, é referência no Brasil. O Hospital Infantil também é uma grande referência, que são centros especializados, que acaba sendo mais perto de nós aqui. E eu tenho investimento, além do Hospital Padre Máximo, em 36 hospitais filantrópicos do Espírito Santo, toda essa relação direta, porque são os hospitais filantrópicos que estão de portas abertas para atender a nossa população. Essa é uma parte do mandato que sempre acaba passando por saúde, mas eu gosto de falar que eu sou o único deputado do Espírito Santo, membro da CPMI, do roubo dos aposentados, do INSS. Você aí que foi roubado, talvez o maior roubo do Brasil, da história, desde o Chico Anísio já falava disso, mas agora nós estamos descobrindo, estamos lá na CPMI. Qual é o nosso papel? A princípio é dar visibilidade ao problema, porque também somos minoria, temos muita dificuldade de aprovar a convocação, como não conseguimos aprovar, por exemplo, a quebra de sigilo do Banco Master, não conseguimos convocar o irmão do Lula, não conseguimos convocar o filho do Lula, o Lulinha. E eu digo sim, sinto vocês, porque eu fui o primeiro deputado a fazer a denúncia desses descontos irregulares do INSS. Fui o primeiro deputado a dizer que o Lulinha estava envolvido nisso, das fazendas que foram adquiridas, e isso agora se comprovou. Então, as pessoas que acompanham, mas vocês não conseguiram convocar o Lulinha. Não. O irmão do Lula, não, porque nós somos minoria. O governo entra oferecendo cargo, emendas, e infelizmente tem deputados que se vendem, mas nós estamos dando uma visibilidade ao Brasil todo, com a boa presidência do Carlos Viana, senador por Minas Gerais, e do nosso relator, que é o Alfredo Gaspar, um procurador com 40 anos de experiência no estado de Alagoas, que faz um trabalho extraordinário, e o nosso papel é ficar lá para dar visibilidade, e com isso, estamos devolvendo o dinheiro dos aposentados. Já tem gente presa, primeira CPI que as pessoas começam a ser presa, eu digo que parte já está presa, e esperamos prender muito mais. Por isso, é um papel tão importante. Eu me dediquei os últimos 4 meses, que as audiências eram segundas e quintas-feiras. Então isso me exigiu esforço, e a CPI vai continuar agora, no mínimo até abril, para que possamos, porque além do roubo dos descontos irregulares, nós vamos investigar agora os consignados irregulares. Sim. Esse consignado irregular foi um absurdo, porque a operação é muito simples. A pessoa acreditava na sua conta um saldo, o aposentado humilde e simples não sabia, achava lá R$100, R$200, R$1.000, R$500 a mais, e na inocência sacava esse dinheiro. Sim. Quando você saca esse dinheiro, você legaliza a relação. A relação, aí juro de 40%. É um negócio absurdo, um roubo, e aí tem os bancos envolvidos. Os chamados roubo dos consignados deve ser 2 ou 3 vezes maior do que os descontos irregulares. E o nosso papel é dar essa visibilidade, e claro, também, Chico, trazer recursos para outras atividades, como nós fizemos aqui, você que apresentou, nós viabilizamos parceria para o processo, por exemplo, os musicais que vieram para a festa da Polenta, que mudou o patamar, foi muito bacana, a FEPOL abraçou, a comunidade abraçou, e nós ajudamos muito aquele recurso. A Rural Tours, que foi um sucesso, já é uma feira de muito sucesso, também é recurso nosso. Tive a oportunidade agora aqui até de agradecer ao prefeito, o prefeito Dalta, a parceria. Todo o recurso do Natal de Venda Nova foi recurso do nosso mandato, não custou nada diretamente para o caixa das prefeituras. Conseguimos voltar agora com a escola de música, que era tão necessário e importante. Inclusive já tivemos uma aula agora nesse final de ano. Já estamos contratualizados também com recurso nosso, ornamentação para Páscoa, porque mais do que o símbolo da Páscoa também ajuda o comércio. Sim. Você liga as luzes, você aquece a cidade, é importante, isso tem um aquecimento da cultura local, e também estamos já garantindo recursos, porque quem trabalha merece festa, e para a festa do município estão garantindo recursos também para um show nacional aí, para que o prefeito possa oferecer isso para toda a comunidade, e o nosso polentão que está em obra. Então vai ser uma festa ainda que vai ser feita numa área que vai ser construída, vamos dizer assim, edificada, exclusiva para a festa, até, se Deus quiser, a gente possa ter o nosso polentão já novo e reformado para atender bem a população. Aí, recurso também, nós viabilizamos R$500 mil, que vai ficar à disposição via prefeitura da FEPOL para fazer investimento em projetos culturais ligados, na verdade, à cultura, às tradições. Aí entra o coral das crianças, entra o grupo de dança, entra a ornamentação, ou seja, um recurso que a FEPOL vai poder gerenciar com a prefeitura para fazer o investimento na parte cultural.
né? O Inarle foi um maestro e cantor, né? Ele é completo, e a presença dele aqui já foi muito importante, dando esse aquecimento, essa vida nova. Agora outros profissionais já começam a se apresentar, portanto esse investimento na parte cultural também nós damos bastante atenção, porque preservar a cultura, na verdade, você preservar valores. Temos aí, fazendo aniversário, a nossa lei do selo arte, que permitiu os produtos artesanais de origem animal ser comercializados por todo o Brasil. O queijo, o Socol, por exemplo, só podia ser comercializado aqui. Com essa lei nossa, você pode vender os produtos artesanais de origem animal, queijo e Socol, os embutidos hoje, em todo o território nacional. Isso é muito importante, porque você tirou da clandestinidade. Sim. E era uma loucura. Você podia vender o Socol em Venda Nova, não podia vender a Foscol. Não podia vender em Vitória. Por causa da vigilância sanitária, uma burocracia que criaram. O nosso selo arte também está fazendo um aniversário aí, e para ser comemorado. As pessoas que fazem queijo, que fazem Socol, sabem a importância disso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, um pouquinho ainda estamos falando nessa área. Aquela história de não deixar plantar mais nada, eucalipto, pinho. Ah, não, nós conseguimos. Isso é real mesmo? É real. O que está por trás disso? Vamos lá. Em Brasília, nada é por acaso. Nada é por acaso, isso é verdade. A forma que o governo tem de interferir no setor é criar regras, criar burocracia. Você cria burocracia, você atrai investimento. E, naturalmente, o chamado agronegócio, a agricultura brasileira, ela mostrou a sua independência. E o governo não gosta de quem é independente. O governo quer que você fique debaixo da asa dele. O chamado agronegócio, a agricultura brasileira, ela é independente. Ela precisa que o governo cumpra o seu papel de não atrapalhar. E a forma que tem de interferir nisso, e aí liderado pela ministra Marina Silva, meu debate com a Marina é público, todo mundo conhece ele, a forma que você tem de reduzir a importância e o tamanho do agro no Brasil é criar a burocracia para que não podemos avançar. E aí ela veio agora, que é chamadas plantas exóticas ou animais exóticos, mas aí entra a goiaba, entrava a manga. Entrava o cajá, entrava o eucalipto, entrava o pinus e a tilápia. Que já está mais do que consolidado, né? E para você ter uma ideia, sabe o maior produtor a China? Todos os peixes brasileiros, hoje a China já produz mais do que a gente. A tilápia, ela é asiática, mas é uma forma que tem do governo federal, da Marina Silva, de interferir no setor produtivo. Ou seja, é uma luta constante de todos os nossos dias. Estamos agora vendo o drama do leite, por exemplo. O governo quer dar alimento barato para quem consome, às custas de quem produz. Por isso, acaba com as nossas fronteiras, inunda o Brasil dessa porcaria que vem de leite em pó, que agora estão dizendo que até no final ele não é o leite, ele não substitui o outro leite. Foi assim com o café? Foi assim com o café, foi assim. Toda vez que a agricultura começa a deslanchar, isso por quê? O governo federal está mantendo o custo do governo muito alto, isso deixa o dinheiro mais caro porque tem um desequilíbrio fiscal, isso gera inflação, reduz a oferta. Então, a culpa da inflação do preço dos alimentos alto não tem nada a ver com o agricultor, tem a ver com o governo federal que mantém os juros muito altos, o dinheiro muito alto. Aí você faz conta, ao invés de você fazer esse dinheiro sem investimento, você vai para a especulação financeira. Às vezes ficar depositado vai dar uma taxa de retorno com segurança maior do que você fazer plantio. Aí você reduz a oferta. Mas tudo isso é uma estratégia desse governo federal, que realmente é lamentar, que tem o custo muito alto, despesa muito alta e não quer efetivamente abaixar tudo isso para o dinheiro ficar mais barato e você ter oferta. Quer dar alimento barato para quem consome, às custas de quem produz. Então ele fala, não, o alimento tem que ser barato, mas ora, o agricultor também tem que ser remunerado por isso. Porque para o agricultor, a agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. Ele precisa também de ter o seu retorno financeiro. O governo não. Ele quer alimento mais barato possível para poder não mexer na inflação. Todo mundo de barriga cheia ele acha que está resolvido. Mas no caso do leite, posso usar, antigamente se tirava o couro da vaca. Com esse preço de leite hoje você está tirando efetivamente o couro do produtor. Ô Chico, e você que gosta de ler, nós estamos encerrando aqui, né? Eu quero te recomendar esse livro. Brasil no Espelho. Esse Brasil no Espelho, o Felipe Nunes, o Instituto, Chalquest, o Instituto, ele é muito bom de qualitativa. As quantitativas, às vezes, a gente questiona, mas ele é muito bom de qualitativa. É o último grande estudo feito sobre o Brasil. Como que o brasileiro se vê no espelho. E eu vou dizer em 10 palavras agora o resumo desse livro. O Brasil, as 3 palavras mais importantes para o brasileiro. Fé, que é Deus, família e comunidade. Comunidade você pode ler país, estado ou seu território. O brasileiro dá valor aonde ele nasceu, aonde ele vive. Então as 3 palavras é fé, família e pátria, né? Que na verdade acaba sendo o seu território. As 3 palavras e os seus significados estão sob fogo cruzado. Sob fogo cruzado, mas isso
Eu posso falar? Que o pessoal posso falar um veículo tem uma, esse livro, não? Olha, o pessoal tem uma vontade louca de destruir família. Não, e aí eu posso citar o nome de quem pagou? Foi a Globo que contratou a Quest para fazer essa pesquisa qualitativa, preocupada com a sua queda de audiência. Ela queria saber como que o Brasil se vê para ela ofertar programas, efetivamente, que possa atender o público. Então, assim, foi quem trabalhou contra esses valores que pagou. Então, fé, família e pátria. A frase mais importante para o brasileiro: família é a coisa mais importante na minha vida. O Brasil continua tradicional e conservador. As duas palavras que o brasileiro mais odeia: preguiçoso e corrupção. Então isso mostra que, apesar desses 50 anos que tentaram fazer de uma lavagem cerebral, de tirar a estrutura da família, da sociedade, desempoderar as nossas igrejas, desempoderar os professores, o brasileiro continuou muito firme. Por isso que vocês vão ver todas as grandes redes de televisão mudando as suas grades, mudando os seus editores, que não é por acaso, mudando os seus âncoras, mudando a programação, porque o brasileiro, apesar dessa tentativa que foi feita de fazer uma lavagem cerebral, o Brasil continua conservador e tradicional, defendendo o valor da família, o valor da fé, da igreja, de Deus, né, e o valor da sua terra. Então é um livro, é o último lançamento, ele está disponível para você comprar por aí. Eu estou lendo pela terceira vez, assim que eu terminar de novo, porque tem muitos dados e muitos números, posso lhe emprestar, mas realmente eu digo que foi uma grande entrega em 25, essa pesquisa feita em 10.200 residências no Brasil, que mostra que, apesar de tudo, nós continuamos de cabeça erguida com os nossos valores. Porque a primeira hierarquia da sociedade, ela é a família. É o pai, a mãe, né, a família empoderada, começa a moldar a criança. Depois a escola empoderada, voltar com valores, ensina a disciplina, a regra e a convivência. Esse menino chega ali com 14, 15 anos de idade na sociedade, moralmente já preparado. E aí ele, claro, ele sabe fazer as escolhas diante do que o mundo oferece. Se você não tem uma família estruturada e uma escola estruturada, o menino chega ali, a criança chega ali na sua adolescência, completamente solto na rua. E aí, naturalmente, é um refém muito claro, muito rápido das drogas, das sensações do mundo, que você acaba se perdendo. Mas eu recomendo aqui, você tem a Globo Livros, a Globo dizendo, e tem até uma matéria no Fantástico. Passou já quase meia-noite, mas passou falando sobre isso, que mostra que isso talvez seja a minha grande esperança do Brasil, que naturalmente esse Brasil também que vai para as urnas de 2026. Muito bem, eu vou ter umas perguntas aqui, depois eu mando para o seu e-mail. São coisas rápidas? Mas é pontual, são coisas assim, tá. Pode mandar para o meu e-mail. Eu mando para o seu e-mail. Se for rápido também, eu respondo em 3 palavras. Aqui... você já respondeu, né? Pede para o Ivair ajudar a fazer uma UTI para criança. Já respondi? Respondeu essa questão. Aqui tem o Aguinaldo Passos lá de Brejetuba. Que bom dar o espaço para o Ivair. Ele fala das coisas do governo federal. Já falamos um pouco também. Muito mais os outros programas. Então, não vamos falar aqui. Sempre dizer que a FMZ é independente, ela tem liberdade e cumpre o seu papel. O povo do interior tem que saber da verdade. É isso mesmo. Como é que é viver? Quantos anos você está em Brasília? Eu estou em Brasília, já fechou agora há 11 anos. É uma cidade esquisita, não é? Olha, eu não me adaptei, porque não tem, eu digo que não tem alma aqui na cidade. Não tem alma, não tem vida. Ela foi construída para as pessoas ficarem distantes, ficar distante de tudo. Você meio que fica sem conexão com o dia a dia. Acho que a ideia do Brasil Central foi até interessante, mas ficou muito distante e virou uma cidade que ela, no si só, depende do público. Sim. E muito distante do poder. Assim. Então, esse isolamento é difícil. No Brasil, nós somos sempre um solitário. É desafiador. 513 deputados é muito complicado, porque você... porque você não faz um projeto de lei. Eu consegui aprovar, acho que 10 ou 12 projetos já em 11 anos. Quase um recorde, é um número... mas é difícil você pegar um tema, você tem que convencer uma comissão, passar por 4, 5 comissões, convencer a CCJ, que é a comissão final, depois você leva para o plenário, depois você vai para o Senado. Então você tem que ter muita dedicação e construir relacionamento. O que eu fiz em Brasília foi construir relacionamento. Quem me vê lá nas comissões com aquela garrafa de café, aquilo ali não é do acaso, não. É uma forma que eu tenho, às vezes, de sentar com o deputado, com o senador, oferecer um café, e ali eu peço uma assinatura no projeto, peço para fazer uma intervenção, peço para uma relatoria. Então, assim, você tem que construir relacionamento. Eu tenho me dedicado muito a isso, a construir relacionamento, a aprendi aqui na minha comunidade, a conviver, a respeitar as pessoas. Brasília me ensinou a conviver com o contraditório. Talvez foi a parte mais difícil da minha adaptação,
Porque o contraditório existe, ele é legítimo, né? O que eu não posso é concordar com ele e conviver com ele no sentido da conivência. Tem que estar, mesmo sabendo às vezes que vai ter consequência, eu preciso fazer o enfrentamento. Mas você, de certa forma, assim, você respeitar o diferente, que não é fácil. Né? Você gosta de que as pessoas que pensam igual a você, que acham o que você acha, que concordam com você. E Brasília me ensinou, me deu essa resiliência de conviver, mas enfrentar ao mesmo tempo. Então, um parlamentar que está ao meu lado, eu estou oferecendo um café para ele, estou tomando um café, daqui a pouco surge um tema e nós somos contrários aos extremos. E tem que fazer esse debate sempre qualificado, respeitoso, de vez em quando a gente dá uma escorregadinha lá, mas sempre respeitoso, e aí você vai só no convencimento, no posicionamento, é você se manter firme. E o que faz você se manter firme em Brasília? É você ter uma comunidade forte, como eu tenho, né, que me cobra, que me acompanha, que está junto comigo, que me apoia. Quando vem as eleições, eu tenho voto, né? Eu tive quase 80 mil votos, Chico. Quem conhece a minha história de vida, saí aqui de Santa Luzia, né, Conceição, Venda Nova, Castelo, a minha vida é aqui. Se imaginar que eu tive quase 80 mil votos, você vê o tamanho da minha responsabilidade, mas isso que me empodera a enfrentar os grandes debates em Brasília, até porque toda decisão lá tem consequência aqui. Então posso ver que toda votação minha lá, todo posicionamento é sempre lembrando do meu povo, da minha terra, da minha gente, porque eu quero voltar aqui. Políticos às vezes somem. Some, só perde 4 em 4 anos. Porque as ações do cara em Brasília não permitem com que ele ande na rua, com que ele vai nas festas populares, ele só vem nos chamados palanques prontos, né? Aquele palanque oficial. Mas como eu, graças a Deus, tenho uma vida muito próxima dos valores, para mim é muito importante. Eu vou nas comunidades. Ontem eu fui a Vargem Alta, depois fui no interior de Castelo, depois fiquei aqui em Venda Nova, fiz umas 5, 6 agendas ontem, né? Depois fui a Domingo Martins, e aí você escuta, uma pessoa fala uma coisa, e às vezes uma dica simples. Né? Outro cheguei lá no Forno Grande, por exemplo, uma senhorinha de 86 anos, ela me conhecia de nome, não me conhecia, e eu, ao me abordar, né? Que bom encontrar o deputado Evaí, estou te acompanhando lá na CPMI, né? Quer dizer, uma senhorinha da família, a família Bernabé, tia da Maria Casagrande aqui, 86 anos de idade, está atualizadíssima, está muito informado. Então o fato de eu ir no interior, encontrar uma senhora de 86 anos de idade que está atualizada no tema e sabendo das nossas ações, mostra que nós estamos no caminho e na direção correta, que é tratar as coisas com o respeito que a gente quer tratar sempre. E quando, às vezes eu estou aqui, entra uma música e outro, estou lendo um jornal, estou lendo uma plataforma de Twitter, me assusta o preço da máquina. É um absurdo. Hoje. Que coisa, você não fica assustado com isso? Não, é um horror. Por isso, mas nós estamos lá. O governo aumentou muito o custeio da máquina pública. Tanto o governo do Estado quanto o governo federal. Porque na cabeça dos chamados governos, eu vou dizer, governo socialista, né, de esquerda, seja o que for, eles imaginam um Estado forte e é o Estado que vai prover as coisas para o cidadão. Diferente do chamado governo de direita, que é a chamada liberdade econômica, é um governo enxuto, que ele efetivamente, ele deixa o cidadão, vai construir a sua liberdade no mundo capitalista, dinheiro é liberdade, mas, para você ter uma ideia, você vê que os governos que não valorizam o trabalho. Porque o digno é você construir a sua prosperidade fruto do seu trabalho. O governo chamado de esquerda socialista, ele quer prover a sua prosperidade com programas sociais, com ajuda de governo, como se o governo fosse dono de tudo. O governo é o maior empreiteiro, é o maior empregador, o governo é dono de tudo. Então, eles não abrem mão de uma arrecadação alta. E com isso, eles montam seus exércitos. Sabe que os chamados governos de esquerda também, eles incham a máquina pública, né, infelizmente, funcionários públicos que passam, muitos deles conseguem sobreviver, mas outra parte deles são aí, eu usei até uma expressão pesada, que foi um adestramento ideológico que eles usam para que possa estar operando com essa máquina. O governo faz essa aposta, né, que aí entra os sindicatos, entra as grandes centrais sindicais que fazem esse trabalho. Por isso ele aumenta muito o custo da máquina, porque ele com muito dinheiro, você vê o Haddad, só quer arrecadar. Por quê? O governo acha que ele tiver muito dinheiro, ele vai prover as coisas para o cidadão como gratidão vai reeleger essas pessoas. Diferente da chamada política de direita, que é menos Estado, o Estado arrecadar só o necessário, mas dá condições para que o setor privado possa prosperar e trazer as pessoas para o mercado de trabalho. Conseguimos aprovar agora, depois de muita luta, a autorização para que as pessoas que estão no programa Bolsa Família possam assinar carteira para colher café, por exemplo, que não podia. Se hoje você assinar a carteira, você perderia o programa. Aí a pessoa não assinava. Como não dá para fazer nesse momento uma discussão dos programas sociais, nós conseguimos aprovar, mantém-se o programa social, mas para a colheita de café, já na próxima safra, nós vamos poder assinar a carteira sem que a pessoa pegue o benefício, porque eu preciso do trabalhador. Eu não vou interferir então no seu programa social. Difícil, projeto com 2 anos de atraso, o governo era contra, aí você vai, são as pequenas vitórias do dia a dia, mas essa é uma boa notícia que já para a próxima safra, isso já vai estar liberado, espero aumentar a oferta, isso vai ser bom para a pessoa também, vai ter uma renda maior e naturalmente você vai ter também a mão de obra para você fazer e a segurança. O seu café. E a segurança que não tem da fiscalização do Ministério do Trabalho. Acontece hoje uma perseguição, essa é a grande verdade, apesar do discurso dele ser diferente,
mas é óbvio que tem uma perseguição ideológica hoje em cima dos empregadores. Muitos apanhadores de café não querem assinar carteira, isso às vezes em algum local ou outro pode ter uma clandestinidade, mas isso vai ser uma grande entrega na próxima safra, vai ser já poder, sem estar discutindo agora, nesse momento, os programas sociais, quem está no Bolsa Família poder assinar carteira para poder colher café. Já é uma entrega também importante, tendo em vista que o governo era contra, né? Mas ele, nos momentos que dão de apagão, lá, a gente consegue avançar com os temas. E você quer continuar lutando na política? Chico, essa é uma boa pergunta, né? A gente faz perguntas no nosso dia a dia. Claro que agora 2026 é um ano decisivo. Nós estamos avaliando, né? Eu internamente me sinto muito útil pelo mandato independente que eu consegui construir. Isso me dá muita liberdade. Foi um longo aprendizado, um desafio tremendo, né? Então eu vou me preparar em 2026 para me apresentar aí novamente como uma das escolhas dos nossos eleitores, e o povo capixaba assim compreender para que eu possa continuar na vida pública com mandato. Deputado federal, hoje eu cuido do meu mandato, eu tenho um mandato a zelar, eu tenho 80 mil capixabas que votaram em mim, que eu estou dando essas novas respostas, e vamos esperar um pouco mais. Pode ser que estrategicamente ali na frente eu seja chamado para um desafio maior, mas isso eu vou tratar só março, abril. Até lá é cuidar única e exclusivamente do nosso mandato, até que a população possa entender que o nosso mandato tenha essa utilidade e solução para a vida das pessoas. Muito bem, nós ficaríamos conversando aqui a meio-dia, mas... Não dá, né? Não dá. Mas que em outra oportunidade. Eu prometo voltar outras vezes sempre. Até porque, como eu disse, a CPMI me comeu 4 meses em Brasília, né? Uma dedicação de um tempo, não tinha tempo de vir aqui, mas sempre importante vir aqui, prestar conta e contar do dia a dia também. E se puder pedir, né? Eu peço às pessoas oração, Chico. Porque nós estamos numa guerra no Brasil, nós estamos no Brasil numa guerra, quase uma guerra espiritual. Muito difícil você ter força física, força mental, psicológica para fazer esse enfrentamento. É um problema todo dia, toda hora. Nós estamos agora aí com essas aberrações do STF. Passou de todos os limites. Essa última decisão, então, que ele mandou prender algumas pessoas em função do outro ter tentado fugir. Chico, o nazismo fez isso. É um negócio assim, é um negócio da ancestralidade. Isso é um negócio da época medieval. Você prender terceiros porque um quarto fez um outro negócio, desconfiado que você vai fazer. Então é uma loucura. Então isso, o mundo jurídico está de cabeça para baixo, né? O STF já passou dos limites em todos os tempos, mas estão aí. Mandam prender inocentes, mas estão protegendo o Banco Master. Mas agora nós quebramos a CPI do Banco Master na CPMI, por quê? Dizem que o presidente do Banco Master tem tudo no telefone dele. Nós quebramos esse sigilo, mas o Dias Toffoli mandou pegar esses documentos e ficar engavetado e guardado, não podemos ter acesso, não quer dar publicidade. Então, a conduta do STF. E esse STF que está aí, ele é fruto de um processo. O parlamento não botou regras claras para o judiciário nos últimos anos, ao longo da história. O judiciário foi avançando, de forma que isso sim diminuiu a democracia. Porque quando o STF começa a legislar, ele interfere no processo democrático, que é a diferença do parlamento. É uma decisão unilateral, nós somos com diversas ações lá contra isso. Então isso é ruim para a democracia. Você tem um órgão que não passou pelo escrutínio da eleição, que não disputou a eleição, começa a legislar, começa a fazer leis e começa a fazer regras. Isso não é o papel do STF. O papel do STF é se concentrar no tema constitucional. Mas no Brasil, ao longo dos anos, câmaras e Senado foi dando corda frouxa, e agora nós estamos dando visibilidade, fazer o enfrentamento. Temos muita esperança que possamos reverter no parlamento e no Senado, né, a gente em 2026, para que possamos reequilibrar essas forças e recolocar cada um no seu devido lugar, para que o Brasil possa seguir a sua normalidade. Vivemos para ver o judiciário legislar e o parlamento baixou a cabeça. Não, ele abaixou a cabeça não, porque ao longo do tempo, porque não é esse parlamento. Né? Essa forma de... Esse parlamento vive realidades votadas. A bomba caiu no nosso colo. Sim. O que nós estamos fazendo com a oposição é dando visibilidade a isso, fazer um enfrentamento. Hoje mesmo tem processo de impeachment lá contra ministro sendo protocolado, abertura de CPMI sendo protocolado, que a função da oposição é manter o debate, manter a corda esticada. Somos voluntariosos que debatem muito para que possamos ter força e fazer esse enfrentamento. Valeu, Ivair. Um bom giorno. Demo avanti. É aquela história do nono que contratou alguém para ajudar a capinar café, pegou aquela carreira de café que era tudo reto, não era inclusive de nível, e aí esse menino começou a capinar e ele de vez em quando parava e olhava para trás para ver o quanto capinou. Aí não foi isso, não serve. Tem que olhar para frente quanto falta. Meu pai, que eu trabalhava na roça, falava assim: capinando você não levanta a cabeça, vai dar enxadada. No final do dia você olha o que você fez. O cara que fica olhando para trás, ele esquece, olha muito pro retrovisor e esquece do para-brisa. Para-brisa, tá certo. Valeu, Ivair. Valeu, obrigado.